Olá, pessoal! Mais uma vez a Conexão do Saber chegando para auxiliar todos vocês com essa questão da formação continuada e temáticas extremamente interessantes na nossa vida pessoal e profissional. E hoje é bem um tema que serve tanto para a nossa questão profissional, sala de aula, escola, quanto para a nossa vida pessoal. Comer bem para aprender bem. Vamos entrar um pouquinho nesse mundo aí da nutrição com uma grande nutricionista, Priscila Dabag, que é uma expert nisso. Ela vem nos trazendo coisas muito práticas em relação a alimentos saudáveis, não saudáveis, em relação ao que devemos dar para os nossos filhos e nossos alunos, como é que a gente deve conduzir isso, e também serve para o nosso cotidiano, né, enquanto seres humanos que somos. Vamos ouvir a Priscila? Ela é bacharel em nutrição, mestre em ciências e bioquímica, é também doutora em biotecnologia industrial, possui experiência profissional na área de nutrição clínica e esportiva, atuando como docente de ensino superior em nutrição desde 2002 e é coordenadora do curso de nutrição da Universidade Positivo. Pri, contente! Muito obrigada, Pri! Gente, eu lembro de uma live que a gente fez ainda na universidade, Sim. né? Que a gente abordou esse tema, mas a live não acabava. A gente Exato, não conseguia acabar. A gente não Não conseguia ir conseguia. embora de tantas perguntas. Eu falei, gente, precisamos falar sobre isso, né? E num evento de ludicidade e brincadeira, como eu comentei com vocês no início do evento, né? Como que a gente não vai falar de alimentação, já que é fundamental para um processo de desenvolvimento das crianças, né? Não tem como desenvolver se não tiver adequado com a questão da alimentação. E claro que a gente se aproveita da Pri aqui já, não só a alimentação das crianças, mas a nossa também, Sim. né, Pri? Sim, com certeza. Até porque a base é a mesma. É a mesma. É a mesma. Tem, claro, diferenças, né, nas diferentes fases do ciclo vital, mas o que um ser humano precisa para ser saudável é desde pequenininho até ficar velhinho. Deixa eu começar a fazer uma pergunta antes, né? Coordenadora do curso de nutrição, as pessoas estão procurando bastante curso de nutrição? Sim. Sim, é uma. Eu fiz uma pergunta dessa porque eu pensei, gente, porque as pessoas o estão mundo cada tá vez tão mais forte isso. As pessoas estão cada vez mais preocupadas e entendendo que aquilo que você come, pensa assim comigo, né, Isa? Eu acho que as pessoas estão se percebendo que está todo mundo preocupado com o meio ambiente, com aquilo que pode ser de poluição, de coisas, drogas, coisas ruins. A comida, você está colocando substância química no teu corpo todo dia, toda hora. Então é você que está fazendo a seleção do que está entrando no teu corpo a cada refeição, a cada sentada na mesa, é um conjunto de escolhas que você faz. E a gente quer ter uma qualidade de vida bacana, Sim, né? Já que a expectativa de vida tá está aumentando, cada vez maior. Exato, a gente quer ficar um velhinho bacana. Sim, olha, eu sou uma dessas, eu quero fazer psicologia, nutrição é um que está na minha Aí, ó. lista também, porque eu acho muito bacana mesmo. Então, entendendo primeiro, Pri, de maneira geral, né? Como funciona essa questão da alimentação, os cuidados básicos? Então vamos lá, acho que é super importante falar para esse pessoal que está aí que a gente tem alguns pilares dos grupos de nutrientes e a gente sabe que cada um desempenha um tipo de papel específico na saúde do nosso corpo. Então, sabe que a analogia que eu sempre faço em sala de aula? Imagine como se o corpo humano fosse uma máquina, como se ele fosse um carro, tá? E aí aquele carro, ele precisa das peças, do motor, do pneu, da estrutura física dele. Quem faz isso no nosso corpo é uma classe de nutrientes chamada proteína, que é bem famosa, né? Então, quando eu como proteína que está presente em alimentos de origem animal, sobretudo carne, laticínios, né, queijo, iogurte, os outros tecidos animais, proteínas vegetais que a gente também encontra em leguminosa, como feijão, lentilha, grão de bico, quando eu como esse tipo de alimento, eu estou fornecendo para o meu organismo uma classe de substâncias chamadas de aminoácidos, que são os blocos construtores das nossas células e tecidos. Então, imagina, eu tenho lá o meu carro que está com essa lataria bonitona. Só que o carro precisa de um combustível, né? Para ele andar, seja lá álcool, gasolina, GNV, não importa, não anda. Tá lindão. Então, o que faz esse corpo produzir energia é uma classe de nutriente chamada carboidrato, que também é bem famoso, que a gente encontra sobretudo em pães, cereais, massas, de preferência os integrais em relação aos refinados, depois eu vou falar um pouco mais sobre isso, mas então esse é um pilar super importante que são os carboidratos.
E ainda existe uma classe de nutrientes que é como se fosse, sabe as porquinhas, os parafusos, que são as pecinhas menores que fazem a regulagem das peças maiores daquele carro. Essa é uma classe de nutrientes que a gente chama de reguladores. E os reguladores são as vitaminas e os minerais. Então, cálcio, ferro, zinco, vitamina C, vitamina D, que fazem o ajuste dessas peças maiores. E esse grupo de nutrientes a gente encontra mais em abundância em frutas e vegetais. Então, você está entendendo que, para a gente poder manter essa máquina funcionando, porque eu não quero o carro na garagem, eu quero o carro funcionando, e inclusive que as peças pequenas estejam em harmonia com as peças maiores, né? Porque senão solta uma roda aí na primeira curva, dá um problema. Então, a gente tem que entender que eu tenho que ter todos os grupos de alimentos, só que dentro de cada classe de grupo de alimentos, existem escolhas mais saudáveis e as menos saudáveis. Então, assim, eu tenho que ter carboidrato, eu tenho que ter, por exemplo, um pão, um cereal. Então, a escolha pelo integral é melhor do que o refinado, porque o refinado é uma farinha que passou por muito tratamento químico, isso gera respostas desfavoráveis à nossa flora intestinal. Quando eu pego um alimento integral, a gente tem fibra ali dentro, que contribui para a saúde intestinal. Então, tem melhores escolhas ali dentro. E isso pode ser tanto nos produtos in natura, quanto existem os industrializados, que têm menos aditivos químicos, e outros industrializados que têm mais. Então, a gente tem que, sabe, dar meio assim de chato de plantão, e até que a gente já saiba mais ou menos nortear as melhores escolhas, lupa na mão, óculos pra e vamos olhar rótulo. Ler embalagem, porque a lista de ingredientes, ela diz muito sobre o que... Diz muito não, diz tudo, né? Sobre o que tem aqui dentro. Então, uma dica que eu dou para as pessoas é que quando você pega a embalagem de um produto qualquer e vira no verso, você vê lá, lista de ingredientes. E aí a ordem dos ingredientes que aparece aqui é a ordem de quantidade. Então, o que está em primeiro lugar é o que está presente em maior quantidade. Sempre. E vai em ordem daí decrescente. Entendeu? Então, se eu pego aqui, ó, faltando um óculos aqui para mim. Farinha de trigo integral. Então, o primeiro ingrediente é farinha de trigo integral. É o que mais vai ter. É o que mais vai ter. Então, já não é uma base de farinha refinada, e é uma escolha mais adequada do que se eu pegasse aqui farinha refinada como primeiro ingrediente. Não que ele seja esse pãozinho, por exemplo, aqui só a base de pão, de farinha integral, porque logo na sequência o segundo ingrediente é farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico. Então, é a farinha branca, é uma mistura. Mas tem pães que, mesmo aparecendo versão integral, ele tem como primeiro componente a farinha branca. E o segundo que vem... Mesmo sendo integral. Mesmo sendo integral. Entendeu? Então, assim, hoje as rotulagens, elas tendem a ser muito informativas. Se você... Estava dando uma espiada aqui, ó. Tem produtos que às vezes vêm algumas informações. Será que o pessoal consegue me ver aqui? Consegue, deixa eu dar um zoom aqui, ó. Ó, tem algumas informações nesse cantinho aqui, Isa, onde está esse meu dedinho aqui, ó, que eu estou mexendo. Aqui tem algumas informações que elas vêm em destaque. Aqui, tipo, num quadro branco, tá? Deixa eu ver, eu chego mais pertinho. Aqui, ó. Então, tem aqui em destaque essa informação nesse quadrado dizendo alto em açúcar adicionado. Ou seja, esse é um biscoitinho, né? Aqui a gente não está se atendo à marca, não é esse o objetivo, mas que ele fala assim, é um biscoitinho de goiaba. Aí eu posso pegar alguém que compra e fala, mas tá bom, o recheio disso aqui é a base de fruta. Então, é uma escolha boa. Só que ele já está te dando um alerta aqui que ele é muito rico em açúcar adicionado. Ou seja, essa geleinha de fruta que vai no recheio não foi simplesmente feito com a goiaba sendo apurada. Apurou-se a goiaba e se colocou uma quantidade alta de açúcar para dar textura e para dar, enfim, o sabor do produto. Então, assim, prestar atenção quando são alimentos industrializados, prestar atenção no rótulo, é premissa básica para você fazer escolhas mais assertivas. Mas a gente sabe que quando eu puder pegar alimentos mais in natura, eu tenho a chance de acertar mais. Tanto que se você pegar a lista de ingredientes, isso aqui, o que está escrito? Cenoura in natura. Ah, é uma delícia. Delícia essa cenourinha. Cenoura in natura, cortada, descascada e lavada. Ou seja, isso aqui é um produto que a gente chama de minimamente processado. Existem os ultraprocessados, que são aqueles que passaram por muita transformação química, por exemplo. Esse daí. Esse daqui. Pri, esse daí, olha só, ele nem tem... O recheio, né? Exato, eu já trouxe um sem recheio, né?
Esse aqui, segura ele de novo só para mostrar. Ó. De novo, gente, ninguém está falando aqui em questão Não da é a marca, né? não se trata disso, é um exemplo, marca. né? É um representante. Inclusive, é um que diz que é biscoito de leite. Isso. Né? Então, de leite é bacana, as crianças tomam bastante leite, não tem recheio. Ó, farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico. Primeiro ingrediente, farinha branca, tá? Aí, segundo ingrediente, açúcar. Terceiro ingrediente, óleo vegetal. Ou seja, ele tem carinha de saudável. Tem carinha, ele tem o leite ali, né? inclusive. Claro, vamos colocar um copinho de leite para a mãe imaginar que é um biscoitinho feito baseado em leite. Se é que tem leite em pó aqui na composição, tem. Ele é o 7º ingrediente. O leite é o 7º? É o 7º. Ou seja, a base disso aqui é farinha de trigo refinada e açúcar. E o resto e óleo. Os 3 primeiros ingredientes. E o resto vai aparecendo em quantidade menor, ou seja, claro que vai dando a caracterização do produto. Esse aqui, se você pegar, é uma situação semelhante. Semelhante, é? Semelhante. Esse aqui que você pegou a versão... Tem um que é a versão fibras ainda, que dá uma disfarçada. Mas esse é um que não é o primeiro ingrediente, farinha de trigo integral. A primeira é farinha refinada. Mas me faltou um óculos aqui, hein, Isa? Deixa eu ver se eu consigo, gente. Fabricado... Aqui, ó, achei. Achou. É que tá em espanhol. Então, farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico. Daí tem um pouquinho aqui de algumas vitaminas, gordura vegetal mostra hidrogenada. Bem a carinha, Pri, ali, ó. É daqueles clubes social, gente. Tá? Ali, esse é um produto bem comum da gente carregar na bolsa, como um snack saudável. Então, as marcas mais tradicionais, sabe, Isa, que a gente tem no mercado, elas não costumam fazer produtos que a gente chama de muito funcionais. O que é um produto mais funcional? É um produto que tem uma lista de ingredientes menor. O tipo de aditivo alimentar que se usa são aditivos menos agressivos para o organismo. Por exemplo, corante artificial é uma coisa que a gente deve evitar muito para público infantil. Muito. Inclusive, corante e açúcar está muito associado. Eu ouvi, você peguei um restinho ali, você falando sobre TEA, hiperatividade, que são diagnósticos crescentes hoje nas escolas, né? Então, a taxa de diagnóstico cresce e a gente sabe que esse tipo de produto industrializado, rico em corante e rico em açúcar, aumenta a excitabilidade dessas crianças. Então, quando você pode escolher coisas que foram preparadas, por exemplo, com corante natural, daí você... Aí é de novo a paciência de ler a embalagem. Mas eu posso, sei lá, um corante vermelho crepúsculo, isso aqui é um corante artificial. Quando eu vejo ali corante de beterraba, isso é um corante natural, aquele tom rosado, avermelhado que foi trazido para aquele alimento... É da beterraba. É da beterraba, que é um corante que não é agressivo, nem para a célula intestinal. Desse tipo aqui, Pri, totalmente... É o menos recomendado de todos. Né? O menos, porque isso entra na classificação do que a gente chama de produto ultraprocessado. Só que assim, ó, daí entre um desse... É quase a mesma porcaria. Com perdão da palavra. O pediatra do Caio falava na época bem isso, tipo, entre os dois, nenhum deles. Nenhum deles, exato. Quase a mesma porcaria. A diferença é que isso aqui está gaseificado e talvez tenha uma taxa de corante um pouco maior. Mas esse aqui não é inofensivo para ninguém. Nem legal. Esse aqui, tá? É isso que eu ia falar, porque daí é de soja, né? Aí supostamente o de soja é melhor, mas você vai ver assim, que ele começa com água, grãos de soja, açúcar, suco concentrado de abacaxi, aí aparece pectina, goma guara, acidulante ácido cítrico, edulcorante sucralose. Ele tem, inclusive, adoçante aqui, além de açúcar, tá? E um adoçante que, por exemplo, não é nada indicado para crianças abaixo de 2 anos de idade. Pri, pra gente também não, né? Sim. Igual. No adulto, o punch é menor. A pancada no corpo da criança é maior. A pancada para a criança é maior. Então, assim, porque a gente também está tão exposto a tanta coisarada química, né? Que o corpo da gente foi lidando com tudo isso. Mas ainda assim, não quer dizer que não atrapalha a nossa microbiota, não atrapalha a nossa imunidade, não atrapalha, inclusive, assim, muita gente com sintoma o tempo todo de apatia, cansaço, fraqueza, desânimo. E vai ver a alimentação. É a alimentação rica em ultraprocessado. É um organismo que fica cronicamente, tipo, inflamado. Entendi. Entendeu? Açúcar branco. Desses 3 aqui, então, eles vão ficar no cantinho da reflexão aqui, escondido da câmera. Isso, no cantinho da reflexão. Ali longe. Olha os 3 que eu estou colocando, né, gente? Todos dessa família, né?
Exato. Sucos aqui, bastante artificiais, e essa questão do suco quando vem aí disfarçado aí de Para parecer mais. soja, Isso, parece né? ser mais saudável, mas é um teor de açúcar super elevado. E esse aqui para carinha de lancheira? Vamos ver se esse aqui, porque tem algumas águas. Isso aqui que a Isa pegou para nós é uma água de coco. Tem algumas que é água de coco e só um antioxidantezinho para evitar que ele deteriore muito facilmente. Deixa eu ver esse. Água de coco integral, água potável, água de coco concentrada, sacarose. Veja, se precisava ser adoçado. Não precisava ser adoçado, né? Sacarose é entendi. açúcar. Mas tudo bem, ainda é um produto que entre todos aqueles... Esse, Nossa, toda a vida é toda a esse. vida. Tá. Toda a vida é esse. Não é uma água de coco que a gente você abriu compra o do coco, coco. isso, Tá. da barraquinha, né? Não dá para pôr na lancheira da criança. Você sabe que o grande problema, a perecibilidade é alta, né? Entendi. Você pode até comprar, por exemplo, aqui a gente tem o Parque Barigui, que tem lá a barraquinha d'água de vende, coco. aham. Eu posso levar isso, deixar em geladeira, de um Tá. dia para o outro vai. Entendi. Mas mais Não que mais 2, que 3 isso dias, daí. ele começa a fermentar. Porque exatamente isso aqui não fermenta, por quê? Porque tem um monte de conservante. Mas, na verdade, toda alimentação, né? Não, a gente consegue consumir mais tempo, pãozinho, tudo por conta Exato, por causa do tanto de conservante químico que tem aqui. Tá, então Pode fica ver que esse bem alimentos... lindo aqui. Esse é um exemplo bom Bom, de lancheira. E Tá. claro, sempre, né? Se eu for falar em suco, a mãe vai falar para mim, puxa, mas daí que opção que eu vou mandar na lancheira da criança? Isso é prático, é rápido. E assim, mesmo nós, tá? Nutricionistas, não quer dizer que a gente nunca apela para isso. claro, Apela. claro, sim. Mas a gente, sabe assim, ó, eu digo que a gente tem que ter muita organização. Se você tiver, como tudo na vida, né? Sim. Como sim. tudo na vida. Então, a alimentação, puxa, é uma coisa tão importante na minha saúde. Será que não vale a pena eu ressignificar o cuidado que eu tenho com isso no meu dia a dia? De repente, você tira um final de semana para você deixar várias coisas já pré-prontas, encaminhadas, que durante a semana aquilo não vai te dar um trabalho gigantesco que vai tirar você da tua rotina. Por exemplo, se eu vou falar para uma lancheira de uma criança, eu posso pegar, fazer um suco natural, por exemplo, de melancia, tá? Colocar em forminha de gelo, só bater a melancia, coloca ela Na na forminha de forminha gelo. de gelo e congela. A hora que você vai mandar a lancheira para a criança de manhã, o que você faz? Você tira os cubinhos de gelo, coloca na própria garrafinha térmica da criança, até a hora do lanche, aquilo vai derretendo. Dependendo, você pode colocar um terço de água ali, junto, entendeu? Aquilo vai ajudando a derreter. A hora que a criança vai parar para tomar, só vai. a tia vai chacoalhar, entendeu? Uhum. A própria criança, dependendo da idade, tem essa autonomia. Sim. E tá ali, um suco de fruta Que fresco. preparou Preparou na e hora, congelei. O que perdeu no congelamento? Muito pouco de nutriente. perto do resto. Perto da porcariada que vem ali, é a melhor opção que eu posso ter. E eu posso fazer isso com melão, com melancia, com abacaxi, com maçã, Qualquer um. qualquer fruta, porque o congelamento, inclusive, inibe esse processo de fermentação, né? As bactérias ficam adormecidas ali enquanto está no Com a freezer. laranja não vai ficar muito A amarguinho? laranja amarga. É, A fruta deve ficar cítrica muito geralmente amarga, amargar, mas né? morango, melancia, abacaxi e melão dá super boa, assim, fazer isso. E você vai trocando, né? Ao longo da semana. Outra opção que você pode comprar são aqueles sucos integrais de uva, que exigem em garrafa. Aquilo também é uma opção boa de bebida. Mas tudo isso já te deixa a quilômetros de vantagem daquelas coisinhas dos três amiguinhos que a gente deixou ali no canto. Que acaba sendo, às vezes, as melhores, as mais fáceis opções, e normalmente não é o refri. Não, mas mas o suquinho parece, a gente né? acaba passando a mão numa caixinha, né? Sim. Claro que tem algumas linhas de bebidas que daí vão para uma linha mais natural, em casas de... Você não vai encontrar em supermercado comum. Essa que é a dificuldade. Aí você vai para linhas de produtos mais naturais, ou às vezes uma linha vegana, que daí geralmente os produtos veganos têm um cuidado maior de só usar corante natural, de não adoçar com açúcar, nem com nenhum tipo de adoçante agressivo para a flora intestinal. Então, aí é o tempo e o dinheiro que você tem disponível para investir. Porque daí é tudo produto que vai estar mais caro. São mais caros porque são vendidos em lojas especializadas. Sim. Agora, se você me falar que você vai pegar uma fatia de melancia, vai triturar num mixer, vai colocar numa forminha de gelo, sai mais barato que uma caixinha dessa. Sim. Entende? É organização. É organização. Então, assim, você tem, às vezes, uma forminha só com melancia, outra forminha só com melão, outra forminha que tá com maçã, pronto. Você tem 3 ou meia forminha, né? Com sabores diferentes. Então, são coisas práticas e que não te demandam. Se isso aqui leva 0 minuto, ali você vai levar 5.
Sim, sim, 5. é bem isso. É uma É questão, eu lembro isso. que você falava lá na outra live que a gente fez, planejamento. A gente consegue se organizar, porque isso daqui acaba sendo mais rápido, né? Exato, é prático. Na correria, daí a gente E vai ali e assim, não né? pensa, às Claro vezes, que a muito, gente né? não fica na utopia, né, Isa? Que a gente sabe que as pessoas têm uma vida corrida hoje em dia. Então, se eu pudesse parar para fazer o meu pão todas as vezes, com a Que adição do tanto beleza, de né? grãos, Uhum. então você vai buscar industrializados que numa lista de ingredientes estejam os produtos que são menos agressivos para o teu corpo, são os carboidratos melhores. Isso aqui é uma opção boa. Pois é, isso daí, ó, inclusive está aberto. Eu já que a vi, gente deram uma ruída aqui, né? já. No momento da fome aqui, a gente lá passou Que a mão. bom que você passou a mão no melhor que tinha aqui. Eu vi aquela tua listinha, né, Pri? Eu olhei lá, ó. Olha lá. Então, isso aqui é uma listinha de ingredientes, ó. Polvilho, uma gordurinha vegetal que tem mesmo na massa, gema de ovos e sal. Ok. É um produto ok, pode ver que não é cheio de conservante, cheio de corante, como aqueles salgadinhos de... Isso aqui, e um salgadinho de pacote, que são aquelas marcas famosas, que não preciso nem falar quais são. Pri, mas olha esse aqui, ó. Eu não comprei a marca famosa, eu comprei esse daqui. Esses são bonitos. Esse ok daí. Esse ok, porque esse o que você tem aqui? Aquela marca famosa é tão boa, né, Pri? Mas aquela marca famosa que é impossível comer um só, sabe? Exato. A gente vai comendo muitos e vai se prejudicando, a verdade, né? Entendi. Então, esses aqui, isso aqui são ótimas opções. Mas esse, porque daí aparece a questão da mandioca. Exato, porque o que é isso aqui? É mandioca ralada. E temperada e assada. Entendi. A quantidade de sal também não é tão grande como o outro. Então, veja, só que esse não é um produto que tem o mesmo preço daquela não, marca é famosa. Bem mais caro. É mais caro. Exato. Então, eu sei que às vezes as pessoas não optam por isso, por uma questão... Valor, pelo valor. Eu Até entendo, o outro tá bem caro. Né? Mas, assim, se eu tiver que mandar num lanche de uma criança... E eu penso assim, né? Lá vou eu defender o meu peixe, porque afinal eu sou nutricionista. Sim. Eu acho que a gente gasta com tanta bobagem na vida da gente, com tanta coisa desnecessária, a gente fazer um certo investimento em produtos mais saudáveis é um ganho que você tem a médio e longo prazo. De qualidade de vida. De qualidade de vida, porque sabe, Isa, que é muito além do tipo ser gordo ou ser magro. Nutrição é muito além disso. Eu não vou comer aquele salgadinho porque ele engorda. Não é só porque ele engorda, porque tem um monte de sódio que prejudica a minha pressão, porque tem um monte de conservante que é cancerígeno, porque ele tem um monte de substâncias estabilizadoras ali que atrapalham a minha flora intestinal, isso me deixa no estado inflamado. Não é só sobre contagem de caloria. Então, e outra, eu penso que se a gente trouxer para o contexto infantil, eu quero uma criança que brinque, eu quero uma criança ativa, não quero uma criança apática. Esse bando de conservante vai minando o corpo da criança. E a criança está sempre apática, não quer sair. Exato, desanimada cada vez mais na telinha, que a gente sabe que essa é a realidade das crianças de hoje. E, inclusive, assim, quando... A telinha combina com o pacote do salgadinho, Isso, né? Exato, uma coisa que se come compulsivamente. Gente, eu tô falando, mas eu adoro pacote de salgadinho. É terrível, adoro, porque gente, se não fosse viciante, a gente não teria que estar falando, cuidado com esse produto. Se ele fosse ruim, se ele fosse ruim de gosto... Né? E por que é bom de gosto? Porque é carboidrato com gordura. Carboidrato com gordura, minha amiga, as papilas gustativas soltam fogos de artifício. Por que chocolate é louco de bom? Porque açúcar com gordura. Gente, o chocolate... Aliás, eu não trouxe chocolate aqui, mas olha esse aqui, bom. Olha esse aqui que eu trouxe. Essa marca é daquelas marcas boas. Então, é isso que eu pensei. Eu falei, não é chocolate, mas é um desses Nutri, né? E aquelas barrinhas de cereal, barrinhas de cereais, né? Mas essa aqui é uma marca super boa. Foi um pouquinho mais caro. Não, nada. Mas eu fui a alguns na linha assim um pouco mais caro. Tal. E olha só, a lista de ingredientes, essa marca, essa é uma empresa bem conhecida que faz uma série de snacks saudáveis. Tem é de brigadeiro. Exato. Então você consegue isso aqui. Eu consigo tapear minha criança lá de casa, sabe? Uma criança de 14 que tá naquela fase terrível também. Então, que devoram tudo na frente. Eu vivo tapeando. Não, mas come esse docinho, que é mais saudável. Olha, do docinho. De brigadeiro. Tem de paçoquinha, tem de brigadeiro, tem de cookies, entendeu? E esse é uma coisinha legal para você mandar em lancheira. Então, esse pode ficar junto aqui. Esse pode ficar. Bom, claro, tem uns meio óbvios, né, gente? Salada de fruta, né? Frutinha picada em natura. É a coisa mais bacana que você tem para mandar numa lancheira, inclusive levar na sua lancheira. Isso não precisa nem estar aqui. Nem falar. Vocês sabem que faz parte do time do bem, né?
Gente, o meu filho, quando era pequeno, ele adorava levar isso daqui para a escola e o pior é que fazia um sucesso quando ele era pequeno, tomatinho cereja. Você sabe que lancheira de criança é para ir tomatinho cereja, Ah, ele adorava. palitinho de Até hoje eu essas adoro. cenourinhas baby, Cenourinha Ou, baby, uma né, delícia. Aham. palitinho de pepino, pode ser uma boa. Olha, eles aqui Ó, todos esses do estão no bem, time do bem. todo do bem. Esse daqui Queijinho não tanto. branco, pode Esse fazer eu quero cubinho, mais colocar queijinho. em potinho. Ah, o queijinho branco. Queijinho, mas não aquele queijinho processado, sabe tá, aquele da sei. marca famosa? Sei da marca famosa. Sabe da marca famosa que você tira no pacotinho, assim? Ah, Então é o queijinho não é branco esse, que você entendi. compra no mercado ou que você compra na feira. Aliás, gente, as coisas que a gente compra na feira tendem a É ser feira, mais né? é É feira. Feira, então, é um local onde a gente vai encontrar. comida de verdade, Isa. A gente usa essa verdade. expressão, comida de verdade. Porque a maior parte. Esses aqui tem agora. Gente, tá é pipoca. Esse daqui, olha, esse daqui, várias vezes meu filho eu dava pacote de pipoca para levar naquela urgência de o que eu faço agora, gente? Que não tem nada. Eu falei, manda, vai essa pipoca aqui. Mas isso aqui é um isoporzinho. Meu isopor, gente. Tenho que confessar que, como mãe, já fiz. Não, a gente. Gente, eu já falei, a casa de ferreiro, às vezes o espeto também é de pau. A gente prima por isso, mas na correria a gente sabe como é que é. Uhum. Eu também, vai. né? Então, não, Mas, né? assim, Judiação e agora, isopor. a pipoca do milhinho que você estoura em natura em casa, ela é uma boa opção. Muito mais que a de micro-ondas, tá? A de micro-ondas tem um monte de gordura A vegetal pipoca hidrogenada. raiz. A raiz, você bota na panela, coloca, modera a quantidade de azeite que você coloca, daí você tem controle sobre o óleo e sobre o sal. Tá. A outra não. O tanto de gordura trans que vem ali, putz, é bastante. E sal Gente, eu também. sei que tá bombando de pergunta o chat. A gente só vai terminar aqui as coisas da mesa e já tá indo para ver as várias perguntas que vocês estão fazendo, tá? Né? Porque tá uma delícia ali de bombando que eu tô que vendo. bom. E veja assim, né? A gente está falando com um público aqui que são tanto professores quanto são pais. Exato. Né? Exato. Eu falo assim, uma coisa é a gente, enquanto professor, que está olhando que a criança ganha, de repente, do próprio cardápio da escola. Às vezes tem uma nutricionista ali que está gerenciando e fazendo, né, mandando opções mais saudáveis. Mas tem aqueles perfis de escola que a criança tem que trazer o lanche de casa. Então, daí é responsabilidade dos pais fazer essa seleção da família. E também, eu digo assim, né? Você em casa, enquanto pai e enquanto mãe, você quer mesmo que teu filho coma um baita prato de salada de legumes se no teu prato não tem uma rodela de tomate? Exato, né? Mandando comer salada, né? não tem nada daí, né? Fulano. E olha no prato da mãe e do pai, não tem uma rodela de tomate, uma folha de alface. Então, assim, eu sei que tem às vezes criança que come bem na escola, porque o cardápio da escola foi controlado por um profissional e chega em casa, a maré dos problemas não está na escola, está em casa. Em casa. Com a bobajada. E outra coisa, a criança não faz compra, né? Não faz. Então, quem que comprou? Sim. São os pais. Exato. Então, é a escolha que os pais fizeram. E é um exemplo, né? E o então, exemplo que não você dá. Comprar e mandar comer se não está vendo passa, a família. Porque criança comer. age muito por repetição. Claro. E outra, a gente fala assim que trabalhar com educação alimentar e nutricional de criança é o melhor cenário de todos, porque tem aquele ditado que você torce o pepino quando é pequeno, sim, não é isso? Então, você construir alguém que já desde pequeno tem um paladar, porque a gente vai treinando esse paladar da gente, né? Para coisas que tem, a gente fala aquela coisa do paladar infantil, virou até não uma chacota, né? Mas uma definição daquilo que é tudo que é porcaria, paladar infantil. Porque criança gosta de pirulito, bala, chicletes, aqueles petit suisse, aqueles, né, tipo danoninho que vem. Então, criança gosta de coisa colorida, de coisa doce ou coisa salgada e crocante, gordurosa. Pera lá, tem que desconstruir, porque a criança não nasceu assim. Sim. Alguém ensinou ela que era bom assim. Entende? É a construção do que foi ofertado para ela nos primeiros anos de vida. E aí fica esse estereótipo, não, mas ela é criança, deixa ela comer esse biscoito, deixa ela comer não sei o quê. E, na verdade, a gente sabe que é o treinamento que você vai fazendo em casa, desde as primeiras refeições, desde o desmame. Sim. Desde o desmame, né? E aí, assim, você é aquela mãe que comprou muito potinho para o seu filho, ou você fez muita sopinha, com abobrinha, com chuchu, com franguinho, com batata salsa, com carne. Aí você vai ter uma criança que vai responder.
ao consumo de legumes e vegetais com mais facilidade, Porque já está inserido já na está inserido alimentação no aprendizado dele. dela sobre comida. Uhum. Agora, é diferente daquela criança que ganhou potinho a vida inteira, a mãe já começa a oferecer uma grande quantidade de ultraprocessados na primeira infância. É uma criança com 7, 8 anos de idade, veja, e não estou falando só de obesidade infantil, que é alarmante nos dias de hoje, mas, sobretudo, sobre o que? Mesmo criança que é magra, que é eutrófica, às vezes por uma questão genética, que Sim. tem facilidade para não ganhar peso, mas não quer dizer que aquela Que criança a qualidade tá da bem, alimentação tá boa. entendeu? Que a imunidade daquela criança tá boa. Muitas vezes, mesmo no obesinho, também tem uma anemia, às vezes, mascarada. Então, às vezes, uma criança que às vezes está até laudada com alguma outra situação neurológica, ela não está prestando atenção na aula porque ela está anêmica. E ela está anêmica porque nessa porcariada aqui, Que nessa não, come. esses são os bons, a Esses porcariada bons foi pra lá. estão lá. Entendeu? Nesse tipo de alimento não tem ferro, que você absorve em boa quantidade. É uma criança que, uma menina que quando entra na adolescência já começa a ter distúrbio de massa óssea, porque nunca teve o que? Cálcio ofertado de forma adequada. Na adolescência? Na adolescência, por quê? Você oferece o quê? Leite sempre acrescido de achocolatado. E achocolatado tem componentes ali que inibem a absorção de cálcio. Então, eu quero criar um hábito alimentar saudável, é menos adição de coisas, as coisas mais in natura. Para quem tem o privilégio de comprar um iogurte natural, ou fazê-lo em casa, e adoçar, por exemplo, com uma geleia de fruta, ou com uma fruta picada, é muito mais interessante do que criar a criança tomando aqueles copinhos cor-de-rosa, do iogurte, que nem é iogurte, que é uma bebida láctea. E aí eu falo, compare a lista de ingredientes do iogurte natural. Lista de ingredientes do iogurte natural é leite e fermento lácteo. Acabou. Ponto. E aí você vai misturar uma geleia, por exemplo, você apurou um morango, uma goiaba, uma coisa em casa e coloca ali. Ou você pode comprar pronto. Também, você não tem tempo nem paciência para isso, né? Que é diferente daquele copinho lá, que é uma bebida láctea, que você vê que a textura é diferente, que tem um baita cheiro artificial de morango ou qualquer outra coisa que tem ali. E que é gostoso, né, gente? Porque a gente é gosta de doce, né? é feito para agradar. Exato. Açúcar e gordura, por que a indústria abusa? Porque é feito para agradar, paladar. Sim. Açúcar, gordura e sal conservam alimentos. Ah, isso é uma opção boa. Melzinho? Ó, por exemplo, vou adoçar o meu iogurte. Isso é uma opção boa. De colocar ali. Coloca uma bananinha picadinha, e um melzinho por cima. Você ganhou quilômetros de vantagens em relação àquele do copinho. Adorei. Quilômetros de vantagens. Não é, Isa? Pri, gelatina. Gelatina. Qual que é o pecado disso aqui? Eu adoro gelatina. Corante. Então, assim, principalmente se eu tenho criança ali... Essa daí é daquela mais baratinha. Então, também a outra gelatina mais carinha que tem na outra ala do mercado. Na outra ala dos saudáveis, né? Porque é quase como se fosse uma ala mas dos... né? É isso. Então, aqui, não estou dizendo que proibido é uma palavra pesada, tá? Mas eu digo assim, minimize. Entendi. Minimize. Busque mais vezes as opções em natura e deixe essa para emergência da emergência. Tá. Entende? Então, dá para fazer gelatina. Pri, mas essa daí, por exemplo, aquele nível, eu sei que tem que comparar duas coisas diferentes, mas esse e uma bolacha recheada. Esse é menos pior. Tá. Porque lá, além do corante, além do açúcar, tem gordura trans. Tá. E aqui eu tenho corante. O que depõe aqui é açúcar e corante. E corante. Tá. Entendeu? É então, o artificial. Assim, Açúcar é artificial. Isto é um ultraprocessado. Tá. Entende? Então, a gente, quando fala nessa classificação in natura, é isso aqui. Minimamente processado é isso aqui, porque tem higienização e retirada de casca. Tá. Né? Então, isso aqui é minimamente processado. Tá. Aí, se eu pegar processado, talvez isso aqui. E ultraprocessado... Aliás, isso daqui, gente, chazinho... É ótimo para mandar em para nós. Ó. Faz favor, Andressa, ali do... Esse é camomila. De camomila, esses pacotinhos de chá, assim. Ó, esse chazinho de camomila... Se você puder escolher por ele, erva doce, capim cidreira, porque os que são a base... Podem ser opções boas para levar para lanche? Super boas. Inclusive, é muito mais interessante eu pegar uma embalagenzinha dessa de chá, preparar em casa, de repente adoçar com um pouquinho de mel e mandar na lancheira da criança, do que comprar o chá pronto. Entendi.
Porque tem garrafa de chá Deixar pronto. pronto. Que se você olhar a lista de ingredientes, não é só chá e água. Tem um monte de conservante. Igualzinho aqueles lá, Igualzinho os porcariazinhos. o tal do chá mate, ou mais Isso. escurinho lá. Exato. E o chamate, em si, por mais que você fale, então eu vou comprar chamate. Tem muita cafeína, tá? Deixa a criança mais agitada. Entendi. Essas bolachinhas aqui, elas são tão bonitinhas e Mas elas são gostosas. fake saudáveis. Fake? Fake saudáveis. Essa fiquei chocada agora. Eu Fake acho que não sabia saudáveis. que elas eram fake. Ó, vamos lá. Ó, eu e o meu É óculos. mesmo, gente? Ó, vamos lá. O que tem de lista de ingredientes aqui? Contém... Ih, acho que você vai ter que ler. Não, achei. Farinha de trigo integral, pelo menos é farinha de trigo integral. Açúcar. Não precisa. Aliás, abaixo de 2 anos de idade... Não precisa. Não precisa. Aliás, ninguém devia comer açúcar, né? Sim. Mas criança abaixo de 2 anos de idade é pior ainda. Tá? Não Porque tem tá informação, necessidade, não né? tem necessidade. E outra, sabe o que eu falo que é um grande erro comum na alimentação? Muitas vezes, o pai e a mãe, ou a avó, a tia, quem cuida, toma como referencial a sua percepção de sal e de doce na boca. Você vai lá e prova a papinha, e tá bom, não tá, põe mais sal. Prova a papinha de fritada. A criança nunca comeu, né? Nem sabe o que é o doce, a língua né? é 0 quilômetro. A nossa, que a gente já escovou a língua, já queimou a língua, já mordeu a língua. A sensibilidade das nossas papilas gustativas é muito inferior. Pega idoso. O idoso tem uma percepção de sabor muito diminuída em relação a um jovem, a uma criança. Então, se a vozinha que tá provando o suquinho da criança tá falando, tá sem açúcar e vamos pôr açúcar, a opinião da vozinha tá longe de ser a percepção sensorial da criança. Entendi. Entende? Então porque tem que cuidar. A língua dela tá 0 quilômetro. Da criança. Excelente. Então não salgue, não adoce, porque o que tem naturalmente presente nos alimentos é suficiente para a percepção de doçura da criança, tá? Esse é um fake porque ele é um ultraprocessadinho, tá? O sonho de consumo, né? Aqueles que você pega uma lista de ingredientes com 3, 4 ingredientes, que seria um biscoito que você faz tipo em casa, né? Entendi. Entendeu? Que você pega então, lá, esse ele só não é ruim quanto aqueles também, não, aqueles lá. Esse aqui é melhor. Tá? Porque pelo menos ele tem uma quantidade de fibras que esse não tem. Tá? Mas assim... Você fala, nossa, mas a criança, vou dar esse tipo de biscoito integral, tadinho. Não é tadinho. Não é tadinho. A criança, ela acostuma. A criança é altamente moldável, né? Altamente moldável. Vocês falam na parte de desenvolvimento a questão da neuroplasticidade. E esse aprendizado sensorial na criança é a mesma coisa. É muito mais fácil você educar. Esse é bom. Também tá faltando um pedaço ali também. Ó, já andaram atacando o bolinho aqui. Bolinho de cenoura, Pri. Ó, exato. Então, assim, esses bolinhos que a gente faz... Segura ele só para mostrar bem. Ó. Inclusive, se for caseiro, melhor ainda. Melhor ainda. Esse compradinho mercado. Então, assim, fubá, bolinho de milho, bolinho de banana, bolinho de maçã, até de chocolate. O que mata? Quando você vê um produto industrializado, esses ultraprocessados, que veio muita gordura vegetal hidrogenada, uma quantidade de açúcar muito grande. Inclusive, a gente tem várias receitas desses bolinhos. Quando você pega uma banana bem madura para fazer um bolo de banana, você nem precisa adicionar açúcar. Porque ela já está ali, já está adoçando. E a gente tem que ir dessensibilizando esse nosso paladar para aquele punch de açúcar. Entendeu? A gente tem que ter agradável ao nosso paladar, mesmo a doçura numa intensidade mais baixa. E isso é o que, Isa? Treinamento. Tá? Por isso que eu falei, treinar a criança é mais fácil, tá 0 quilômetro. Agora, o adulto, você também treina. A pipoca fica para lá. A pipoca ficou para lá. A gelatina, fiquei tão triste que ela ficou para lá. Eu tenho tantas dessas aqui em casa, estão num processo de depressão. Mas é aquilo que eu falei, não coma sempre. Sim, não dá para comer sempre. Não, mas é que eu estava aí naquela linha, quando eu vi, a Pri me mandou uma lista, gente, né, dos saudáveis e não saudáveis, e quando eu peguei a gelatina, eu fiquei pensando, cara, mas eu sempre comi saudável. Não, mesmo entendendo um corante artificial, mas eu pensei, deve ter todas as outras coisas que fazem muito bem. Nada, o que tem de colágeno ali... por causa do dito do colágeno, é isso, né? É migalha. É migalha, não vai. Agora, lancheira de criança, então vamos pensar assim, regulador, construtor, energético. Construtor é uma fonte de proteína. Então, entre as proteínas, ou é o leite, ou o iogurte, ou é o queijo, ou vinho de codorna.
Pode ser uma boa para você mandar ovo Ah, cozido, vai na mesma linha do na mesma- tomatinho, isso, né? É. omelete, essas Ah, os quiches, ovos, né, os gente? A Pri ovos. falou dos ovos, eu não trouxe, né? A questão dos ovos, Ovos dá para né? explorar É. bastante. Claro, a gente não vai deixar de fora a criança que de repente tem uma intolerância, alguma alergia, porque pode ter criança com alergia à proteína do leite de vaca, com intolerância à lactose. A gente está lidando com uma criança aparentemente sem nenhum tipo de restrição alimentar. Aí, à Sim. medida que foram identificadas as restrições alimentares, daí você vai fazendo a seleção do que precisa ser reduzido ou retirado da dieta daquela criança, Ah, perfeito. tá? Pri, acho que agora a gente pode começar dando uma olhadinha no chat, que o pessoal está fazendo diversas perguntas ali. Lê, se pega algumas perguntas ali que já estão favoritadas, que o pessoal estava trazendo. Eu até lembro que eu vi uma pessoal aqui, ó. Isa, minha filha toma muito leite fermentado. Isso é prejudicial? Se o leite fermentado é adoçado, cai na mesma linha. Ah, por conta da Tem que questão olhar, de porque estar... tem uns que são só leitinho e fermento. Aí Tá. tem que olhar a marca, que tem alguns que são adoçados. Tá. Você quer um produto fermentado, não esses de copinho plástico, assim, aquele da marca famosa lá Tá, também, tá. sabe? Uhum. Existe uma opção muito mais saudável chamada kefir, que é um tipo de produto fermentado. E daí é mais caro também. É mais caro. Como Infelizmente, tudo, né? existe Tudo, é. exige um investimento. Tá. Agora, se ela gosta do leitinho fermentado e ela vê que tem açúcar, eu não estou falando tire, mas diminua. Diminui você um consome pouco, ó. muito, porque daí é Tá. uma forma de você estar obtendo muito açúcar, Entendi. tá? Essa foi a Joelma que perguntou. A Mariene, biscoito maisena na escola, prejudicial? Qual seria? Não, entre os biscoitos é dos mais bonzinhos. Tá. Porque, assim, ele não tem uma grande... O que incomoda nesses recheados, principalmente? Aquele recheio que vai ali no meio é um tipo de gordura danado, chamado gordura trans. Certo. Que é um tipo de gordura bem prejudicial mesmo para a nossa saúde. Então... E eu devo estar falando bem alto. Não, tá tudo certo. A gente está se acertando aqui nos microfones, gente. Então, assim, estou falando que o biscoitinho recheado, ele tem gordura do tipo trans. Tá. E aí é um tipo de gordura que é bem ruim para a saúde, inclusive cardiovascular, do coração. Então, o biscoito não recheado, por isso que eu falei que aquele ali que a gente pegou, que é o sem recheio, ainda é a versão menos pior, né? Tá. E o de maisena é menos pior ainda do que esse. Então, o de maisena, ele tá numa escala ali que ele não é, Ele não né? é um produto tão ultraprocessado, ele é um processado, não um ultraprocessado. Então, o biscoitinho de maisena não é das piores opções. Certo. Vamos para outro, então, aqui da Márcia. Deixa eu só ver um negócio ali, ó. Muito importante ler os rótulos. E hoje tem app que lê o código de barras. Tem sim. Deixa eu deixar uma dica. Tem um app chamado Desrotulando. Porque daí a gente não enxerga. Isso. O rótulo. Aí você vai lá e bate um scanner no código de barra e ele te diz o que tem de ruim, o que tem de bom. O nome do app é Desrotulando. Desrotulando. Que bacana. Dá para baixar gratuitamente no aplicativo lá né, que daí a gente não precisa ficar se matando tentando ler o que está escrito ali, né? E identificar, porque ele já dá um ranqueamento dos produtos capaz. mais... O app Desrotulando é um app interessante. Ótimo. O que mais? Vamos ver ali... Qual que era a pergunta que estava antes? Espera aí. Ali o nome do app, né? Desrotulando. Obrigado, Lê. A Márcia diz ali, aquelas geleias de mocotó são saudáveis? Muito açúcar. Sempre, gente, é sempre o açúcar, né? Muito açúcar. A da mocotó eu achava que era saudável, até porque a minha mãe sempre dava essas coisas pra gente. Não, ela tem o que acontece? Diferente de eu pegar um doce de fruta com muito açúcar, porque daí também, dentre as geleias, você tem um universo, né? Tá. Tem aquelas que é só a polpa de fruta apurada, que são as mais caras. Certo. Né? Sim. Aí tem aquelas que tem um pequeno acréscimo de açúcar. E tem umas que é muito mais um xaropão de açúcar e a quantidade de polpa de fruta é pequenininha. Então, aí você tem uma escala de geleia que vai de 5 a 50 reais. Entendi. Sim. Daí, né? Sobre a qualidade de açúcar. Maria Lourdes fala sobre a qualidade... Opa, desculpe, a Mariane Cookie caseiro é uma boa opção? Quando a gente pode fazer os biscoitinhos em casa, inclusive isso serve para a gente guardar e ir mandando na lancheira dos pequenos ao longo da semana. Guarda em lata, né? Que eles tendem a conservar melhor. Só que veja, como é um produto que você fez em casa, ele vai ter um tempo de prateleira menor do que o industrializado. Mas assim, até
uma semana, 10 dias, eles vão bem. E aí você pode... É um ótimo tempo, né, já. tá ótimo. Sim. E se deixar Nem dentro da dura tudo. geladeira, Pois é. né, fica melhor ainda. Então, veja, você pode fazer a troca e colocar um privilégio de farinhas integrais, não só farinha branca. Tá. Então, você pode fazer um cookie em casa, usando integral. Pode usar integral, usar gota de chocolate, usar pedacinho de fruta, ou até mesmo pedacinhos de goiabada. Tem o açúcar ali, mas é menos do que essa massa processada, cheia de açúcar, daquela que já vem pronta para consumo. Entendi. Eu vi uma pergunta aqui, gostaria de saber sobre o leite de caixa e açúcar mascavo. Tá. O leite de caixinha, ele não é um produto ruim. Tá. Ele, na verdade, o que ele tem? Você tem o leite extraído da vaca, totalmente in natura. Você tem o leite de pacotinho, que é o leite que foi pasteurizado. Então, ele passou por uma combinação de tempo e temperatura, um tratamento térmico que mata grande parte das bactérias ali, mas algumas bactérias láticas ficam, tanto que o tempo de vida de um leite de pacotinho é 3 dias, porque ele fermenta, mesmo em ambiente refrigerado. Não adianta. Não adianta, ele vai ter deterioração. E se você pega um leite de caixinha, ele passou por um processo chamado ultra-esterilização, que é o UHT, Ultra High Temperature, tipo que é a ultra-esterilização. Então, é um produto que foi submetido a uma temperatura mais alta, que destruiu todos os micro-organismos que tinham ali. E aí aí dentro dos leites de caixinha, de novo, olha a lista de ingredientes. Atrás. Tem alguns que é simplesmente só leite e um estabilizante ali. Tem alguns que é leite, mais citrato, mais isso. Você vai ver uma lista de 3, 4, 5 ingredientes além do leite. Ou seja, isso tem diferença, inclusive, a gente quando estuda isso na nutrição, desde como foi feita a ordenha da vaca. Então, um leite que, por exemplo, tem uma marca, não estou fazendo propaganda também, mas, por exemplo, tem uma marca chamada Naturale. Tá? Que é, inclusive, de uma colônia aqui da Vitimarsum, nossa, aqui do Paraná. Tá? Esse leite, o tempo dele entre você fazer a retirada da vaca, ele está empacotado, ele está na caixinha é menos de 24 horas. Bem rápido. Ele tem um tempo muito rápido. E ele passa por um processamento dentro da indústria que ele não precisa, não necessita que adicione muitos aditivos químicos para deixar ele com o tempo de prateleira. Não tem tantos conservantes. Em contrapartida, tem marcas que você olha que além do leite tem mais 3, 4, 5 ingredientes. Então, um leite que já nem é mais um leite, né? É um produto com leite ali no meio. Entendeu? Entendi. Mas o leite de caixinha de algumas marcas, ele pode ser sim uma ótima opção, até porque ele é prático e dura, né, bastante tempo dentro da casa da gente sem estar em ambiente refrigerado. Já aproveitando, não estava na pergunta, mas o leite de soja? Ai, eu vou te falar que eu não sou feliz com esses leites de soja, porque é tipo aqueles ali, ó. Se for dessas marcas mais populares, eles adicionam um monte de estabilizante e eles colocam também corante. O leite de soja puro, o gosto dele não costuma ser muito agradável. E aí que eles começam a adicionar aditivos químicos para melhorar. Que fica uma delícia. Isso, para melhorar o sabor do produto. Então não é melhorou o sabor, quer dizer que de soja tem pouco. Exato. É isso? É isso. Tá muito alterado aquele produto. Então, assim, acho que o que vai ficar de dica preciosa para esse pessoal é, a hora que pegar um rótulo de um produto, use o desrotulando, que vai dar um help, mas assim, pegou uma lista de ingredientes muito comprida e você vê que o produto que se propõe a ser está muito longe de ser o primeiro ou o segundo ingrediente, aquele produto é ultraprocessado. Não é mais comida de verdade. É um produto que passou por muita transformação química. E o que a gente precisa para manter essa máquina funcionando é comida de verdade. É comida de verdade. E a questão do açúcar mascavo também? O açúcar mascavo, ele passou por uma boa... uma coisa engorda, a outra coisa é saudável. Ele é mais saudável que o açúcar branco? Sim. Porque o açúcar branco passou por um monte de tratamento químico até você chegar àquele grãozinho pequenininho, de granulagem perfeita e tal. O mascavo é um açúcar mais rústico, é o melado que foi pouco processado. Entendi. Tem algum tratamento químico, mas é muito menos, bem menor. Muito menos que o açúcar branco. Agora, você me pergunta assim, posso usar açúcar mascavo numa dieta de emagrecimento? Não engorda igual o branco. Engorda igual. Ok. O valor calórico é igual. Então, nem sempre a opção saudável, isso é uma dica também que eu deixo aí, porque tem muito adulto, né? Aliás, claro, a maioria adulto. Nem sempre aquilo que é
o menos calórico é o mais saudável. Tá. Por exemplo, se eu pegar um refrigerante zero, quanto que ele tem de caloria? Zero. Quanto que ele engorda? Nada. O que ele faz de bom para a saúde? Também nada. Só coisa ruim. Porque é uma mistura química de componentes ali, de um xarope de cola, com estabilizante, com corante, com conservante, e assim foi. Se eu pego um copo de suco de laranja, para fazer um copo de suco de laranja, a Isa vai pelo menos 3 laranjas. Tá. Cada laranja com uma média de 70 calorias. 7 vezes 3, 21. Vai engordar mais do que o refrigerante, ou zero. Exato, é 200, mais que a coca normal, inclusive, tá? Um copo de suco de laranja tem mais calorias do que tem... Agora matei o pessoal, né? Acabou comigo agora também, pessoal. gente. Mas um copo de suco de laranja é mais calórico que um copo de coca. Mesmo normal, sem ser a zero. Pensando na questão calórica. Mas... Porque a coca, mesmo a convencional, é o quê? É esse bando de conservante e açúcar. Agora, quando eu pego um suco de laranja, eu tenho o açúcar natural da fruta, obviamente, que é a frutose, mas eu tenho vitamina C, tenho vitamina do complexo B, eu tenho minerais. Mas o açúcar da fruta é melhor que o nosso açúcar processado. Exato, porque a frutose a gente processa de uma forma diferente no nosso corpo em relação a essa sacarose ultra refinada aí que vem nesse produto industrial. Uau! Então... Que beleza, gente! A Marli Alves, e sobre os adoçantes, tem vários não sendo recomendados, além da estévia, o que mais indica? Tem vários estudos na verdade, agora, né? Assim, cada vez mais o povo está de alerta nos adoçantes. Dos meus pais, eu raptei tudo que é adoçante que tinha lá, não sei nem se era verdade, mas dei uma de louca. Quando a gente fala em adoçante, a gente está falando de um universo muito grande, de uma classe química chamada edulcorantes, que são produtos que conferem sabor doce de forma... geralmente sintética, né? Existem os artificiais e existem os naturais. Então, a maior parte dos produtos industrializados que a gente pega, eles usam os sintéticos, que é a base de ciclamato de sódio, sacarina sódica, acesulfame de potássio, a própria sucralose. Então, esse é o tipo de adoçante que predomina em produto industrializado e são os adoçantes mais agressivos para a nossa flora intestinal. Tá? Aí, quando você pega adoçantes à base de xilitol, à base de estévia, que são extraídos de substâncias naturais, eles têm um alto poder adoçante e eles têm um poder de agressividade para o nosso sistema digestório reduzido. Menor. Entendi. Agora, açúcar branco é brabo. Entendeu? Então, entre você usar, de repente, a vantagem, né, que o adoçante tem é que, como ele adoça muito, você usa em quantidade pequena. Então, se você usar 1, 2 porções por dia em quantidades pequenas, não aquela coisa de dar esguicho, né? Sim, monte de gotas ali. Você nem sabe, tem gente que pergunta quantas gotas, não sei, é um esguicho. Porque eu pergunto para os pacientes, quantas gotinhas? Um esguicho, doutora. Ai, Deus. Entendeu? Então, nem sei, 20, 30 gotas, sei lá o tamanho do jato que a pessoa deu. Então, além disso tudo, eles também trazem sódio, tá? Ciclamato de sódio, sacarina sódica, então ajudam a ficar mais retido, mais inchado. Então, adoçante, o ideal é assim, que se for usar os naturais, a base de estévia e de xilitol são boas opções, tá? Se a gente não cair nos naturais e cair nos sintéticos, use quantidade pequena. Agora, o cenário ideal é não usar nada. É tipo, tomei um suco de fruta, tá o doce da fruta. Fazer uma água saborizada e se satisfazer com aquilo. Vai pro açúcar mascavo, mas mesmo assim, se puder abrir mão dele... E outra coisa, o açúcar mascavo, sabe o que eu acho duro dele? Ele não adoça muito. Então, se a pessoa tem uma sensibilidade ao doce muito baixa, ela precisa colocar muitas colheres de açúcar mascavo para sentir sabor doce na boca. E aí foi 300.000 calorias, né? Daí é um outro problema. Vamos pegar mais umas 2 ali, que já o papo tá louco de bom aqui, né, gente? Vamos ver esse. A Maria Lourdes, fale sobre a qualidade de açúcares. Eu acho que era isso que estava sendo dito, né? É isso que estava sendo dito já. E sabe o que eu li uma bem importante ali? Pode falar. Sobre água. Então eu também vi aquela da água. Aquela da água no organismo. Isso mesmo. Eu tinha visto essa aí. E tipo assim, né? Viva a água, né? Viva, saúde, gente. Na verdade, a água é a composição... 70% do nosso corpo é água, né, Isa? 70% do corpo é água. Ou seja, você estar bem hidratado
é fundamental para a manutenção de todos os Tudo. seus processos fisiológicos. E eu falo desde disposição no dia a dia, raciocínio, cognição, trabalho muscular para quem faz exercício. Então, isso é fundamental. E uma coisa que é importante é que quando a gente está sentindo sede, significa que a gente já está precisando de água há muito tempo. A sede é um sinalizador interno de desidratação. Então, sabe que a gente tem que acostumar a andar com a bendita Com a garrafinha d'água, garrafinha essa daqui, né? com a bendita garrafinha d'água, Isso, né? Aqui, ó, essa, né? bem bonitinha. Tenha a sua garrafinha, cuide da sua garrafinha. Quem quer investir um pouquinho mais e mora em clima É quente, aquela compra ideia aquelas- de 2 litros por dia, pelo menos? mais ou É menos isso, por mais aí. ou Na menos. verdade, a gente tem contas um pouco mais individualizadas que a gente pode fazer. Que vai dizer, analisar o organismo de cada organismo, um, o peso de cada um, mas uma estatura. média de 8 copos, 6 a 8 copos de água por dia, dia. é uma boa, ou 4 garrafinhas dessa é uma Pri, boa. e daí vai chegando aquele horário da noite, que tá chegando perto da hora de dormir, daí a gente dá uma pausa. Porque com água, É. na É verdade, bom assim, ou não? não necessariamente, é que tem gente que acorda muito à Várias noite vezes. para ir no banheiro e isso acaba atrapalhando a qualidade do sono. Mas tá? fora isso, não tem problema. Agora, um cuidado é não tomar muita água junto com refeição, né? Sim, porque daí estufa. Estufa, e daí o que acontece? Você dilui teu suco gástrico. Nem antes, nem depois? Não, você pode tomar antes, porque ela absorve bem. A água sozinha, ela absorve mais do que quando tá com comida no estômago. Tá, então antes de almoçar eu posso tomar uns 2 copos d'água sem bem problema. tranquilamente. Junto com a refeição, ela vai Que é fazer ruim. É ruim, ela vai fazer uma dilatação gástrica. Não tô falando para comer no seco, entendeu? Mas um copo tá de bom golinho. tamanho. E de preferência, E também água uma coisa mesmo. de hábito mesmo, né? Exato. Ou estar comendo. E assim, bebida adocicada, bebida açucarada, faz a gente comer mais, tá? Porque daí fica aquele contraste de doce e salgado na boca, então mais. voluntariamente você come mais. Tá. Então, melhores bebidas, água ou água espremida com limão na hora da refeição principal é maravilhoso, porque inclusive a vitamina olha que C legal. que tá ali te ajuda na absorção de ferro. Para criança, me perguntam muito, qual é a melhor bebida para dar para uma criança? Limonada. Limonada. Pega meio, isso não dá trabalho para ninguém, né, Isa? Corta meio limão, enche um copo d'água geladinha, espreme meio limão, ali. Adoça um pouquinho. Se for para criança, adoça com mel, entendeu? Ou você coloca um pouquinho de adoçante sintético, se for o caso, quando é um adulto. Para criança, evite mesmo. Ou faz aquelas águas saborizadas. Entendeu? É isso que deveria acompanhar a refeição. E a questão da água com gás? Água com gás, na verdade, o problema do gás é dilatação também, distensão gástrica. Mas não que. E assim, falar, pode atrapalhar esse excesso de gás carbônico que tem aqui, pode atrapalhar a saúde óssea, mas é só se tomar muito. Tipo, tomei 1, 2 garrafinhas por dia. Não. 1, 2 garrafinhas não tem problema. Não tem problema. Olha só. É porque tem gente que só toma água com gás, tá? A senhora pode falar sobre o café pé da Silvia? A gente gosta de um cafezinho, né, Silvia? Eu adoro um cafezinho. Na verdade, assim, né? O café é uma bebida que tem um efeito interessante no organismo. Uma marca brasileira muito forte, né? Exato. Então, assim, a gente não quer destituir nenhum hábito nacional. É importante, inclusive, para manter o nosso estado de vigília, de alerta, tem gente que só funciona bem com um cafezinho. Só que eu sempre faço a conta assim, você toma cafezinho, eu já tive paciente, Isa, que emagreceu sem fazer nenhum tipo de mudança na vida, só simplesmente de deixar de tomar o cafezinho adoçado com açúcar que tomava uma garrafa o dia inteiro. Por conta do açúcar. É o dito do açúcar. Entendeu? Então, pega aquelas garrafas térmicas que às vezes tem na empresa, já vem adoçado, geralmente é em xarope, gente, que vem nas empresas, nas escolas e tudo mais. Não sei que tanto gostam de pôr açúcar que você não sente nem o gosto do café. Né? E aí, quando você vê, você consumiu, gente. Olha, se vocês vissem o quanto é que eu não trouxe esse tipo de material para cá que a gente tinha lá na clínica de nutrição. Mas, assim, uma latinha de refri, ela tem quase meio copo de açúcar. Quando você vê, assim, para adoçar esses cafés que vai nessas garrafas térmicas de empresa, é umas 2, 3 xícaras de açúcar. Inteiras que eles colocam ali dentro. Entendeu? Então, esse é um problema. E uma dica que eu deixo é para quem tem problema com cálcio e tem problema com ferro, tem predisposição à doença óssea ou anemia,
o cafezinho depois do almoço não é uma melhor opção. Ah, já escutei sobre Tá? isso também. Porque as substâncias presentes ali no café, eles atrapalham um pouquinho a absorção do ferro. Então, chá preto, chá mate e café, dá uma pausa de pelo menos umas 2 horas depois do almoço antes de tomar. Mas isso é principalmente para quem tem predisposição à anemia, ou já tem alguma doença óssea pré-instalada aí, ou predisposição a ela. Show. Tá? Gente, daria para ficar mais um monte aqui. Tem alguma aí, André, que você vê assim super, hiper top, fundamental que a gente fale? Porque a gente conversou tanta coisa aqui, gente, que beleza, né? Ah, eu já vi, olha, eu faço bolo de cenoura com cobertura de não sei o quê, de cacau, isso aí. Aí pode. Pode, porque na verdade o cacau é tudo que se faz em casa, eu tô entendendo, sim, mesmo sendo, né, um bolinho, alguma coisa assim. Você vai colocar um pouco de açúcar, mas, por exemplo, se eu vou fazer um recheio com cacau, é melhor do biscoito maisena a gente já falou. Falou assim. Com cacau é melhor do que com cacau é melhor do que com esse achocolatado. Latado. Porque o achocolatado, se você for pegar a lista do achocolatado mais famoso que a gente conhece, o primeiro ingrediente chama maltodestrina. Maltodestrina é um tipo de açúcar. Aí que você vai ver, cacau tudo açúcar, né, gente? Açúcar. Tudo. A indústria adora muito açúcar, bom. Sal e gordura. Porque atuam como agentes saborizantes e conservantes de alimentos. E vicia paladar, né? Torna a gente tudo adito aí em açúcar e gordura. A Silvia fala ali, para idoso, a quantidade de copos é de 6 a 8, também muda? Olha, não é que mude, mas eu tenho que estar mais alerta com a percepção de sede do idoso, que é menor ainda do que do adulto. Daí ele vai esquecer mesmo de tomar água. Exato, a gente fala que idoso é desidratado crônico. Que, inclusive, assim, uma das formas que a gente tem de avaliar a hidratação é você fazer um testezinho que a gente chama de turgor de pele. Você dá uma puxadinha na tua pele, assim, pra cima, ó. Quando você dá essa beliscadinha, ela retorna rápido, é porque você tem um bom grau de hidratação celular. Quando você pega uma pessoa que está mais desidratada, você aperta aqui, a pelinha gruda e demora para voltar. Tá? Nossa, claro que com o idoso isso, vai tendo perda de colágeno, a pele perde um pouco a elasticidade e tal. Mas continua se cuidando, então não precisa diminuir a quantidade. Não precisa diminuir. É porque sentem menos sede. Sente menos sede. Idosinho é bem desidratado. Judiação, gente. Pri, tem um monte, as pessoas não param de mandar mensagem ali, né? Não para, continua um monte ali. A gente faz outra, gente, monta prato que beleza, saudável, faz não é? coisas aqui legais de ideias para esse pessoal. Olha, eu tenho certeza, gente, que para a família inteira ajudou, né? Assim todo mundo come, né? Pois é, gente, é a utilidade, né? Diz a Isana ali, se todos nós nos conscientizarmos sobre a alimentação saudável, o mundo e as pessoas seriam outro. Fico só um pouquinho, tinha mais uma continuação. Triste quando vejo vendendo doces nas escolas. Sim. E aí, assim, né? Eu acho lindo, que esses educadores que estão aqui nos assistindo, eles têm um papel crucial nesse estímulo de hábito alimentar saudável. Entende? Não é só pai e mãe como educador que pode levar isso adiante, gente, em reunião de pais nas escolas, né? Tem escolas que eles até têm nutricionistas que de vez em quando fazem palestras, fazem aulinhas de educação nutricional. Nós, das universidades, adoramos fazer projetos em escola. Ser chamados para projetos em escola, porque daí a gente trabalha junto essa parte do lúdico, entendeu? Então faz lá, tipo, isso aqui é um super-herói, isso aqui faz isso aqui faz aquilo. Que legal. Esse é um vilão, esse não faz isso, esse não faz aquilo. Então, trabalho lúdico e essa construção. Tem escola que é exemplar, que tem horta, que tem aula de educação nutricional, que envolve criança em picar fruta, e cada criança leva uma frutinha e faz salada de fruta. Tudo que você tem mexe... o dia, né, que eles compartilham. Quando você mexe com esse afetivo da alimentação na criança, trazendo isso para um lado positivo, isso tem repercussões maravilhosas, Isa. Né? Então, assim, tem dinâmicas que as meninas fazem, até vou dar essa dica para os profs. Uma dinâmica que umas alunas minhas fazem quando vão lá no AMA e tal, eles pegam um saco plástico, assim, transparente, e falam assim, olha aqui, ó, quando você come um monte de porcaria, e aí pegam lá pão, maionese, ketchup, vinho, batata palha, Coca-Cola, e jogam tudo ali por cima, daí fica aquela coisa horrorosa, né? No saco plástico, tudo engordurado, misturado com aquele e elas põem tudo aquilo mesmo. Põe tudo aquilo no saco plástico. Ó, é assim que fica a tua barriguinha, ó, quando você come. Esse tipo de coisa. E aí pega um outro saco plástico e mistura uva,
maçã, entendeu? Gente, olha, Exato, bem fácil de entender, Não né? é? Daí despeja, sei lá, um iogurte, você vê que a coisa é muito mais límpida. Aham, Ou do um que o outro que leite, vai aquela ficar. coisa fermentando, com aquela gordura boiando. Eu fico imaginando a cara das crianças. Sim, daí Se divertem. se diverte, dão risada. E levam informação para casa. E leva pro pai e pra mãe, né? Você sabe que às vezes é a criança que dá o Exato, toque, né? exato, No porque pai e não da mãe. sabe às vezes. Exato. Que bacana. Então, assim, acho que a oportunidade, né, nas cidades que esses educadores estão, sempre há de ter... Brasil inteiro, Pri. Brasilzão. Então, sempre há de Aham. ter um curso de nutrição Uhum. em alguma instituição de ensino, ou mesmo nutricionistas, né, colegas minhas que fazem esse trabalho maravilhoso de assessoria e consultoria nas escolas, porque eu tenho certeza que vocês vão ter crianças mais comprometidas, mais atentas, mais engajadas, mais saudáveis, né? Show. Que a gente vai ter uma matéria-prima melhor para trabalhar enquanto educador. Com certeza, Né? com Se essa certeza. criança estiver bem nutrida e saudável, Alimentar. maravilha, Show. maravilha, sobre isso. Pri, só tenho a agradecer. Show. É sempre uma delícia. A gente foi mais de uma hora aqui Já foi de tudo muita isso? Já, pois é, tá vendo? Nossa, A gente não sempre passava, eu já sabia disso, porque já tinha feito lá, eu já sabia como era. Então, que seja a primeira de outras aí, que a gente Sim. possa trabalhar com continuação, ainda com a ideia de outros projetos na escola, também para as professoras poderem Sim. levar. Vamos marcar, Vamos, sim. Acho que Com assim, a certeza. gente investir na alimentação, aquilo que eu falei, às vezes é um pouco mais caro, às vezes, mas é um retorno tão garantido. É mais caro, mas tem muita coisa que se faz em casa, né, Pri? Exato. Que você não precisa Você ir não numa precisa- linha, que essa linha é uma linha mais cara, né? Cara. Mas coisas que você faz em casa, com o que Não, você compra na Um dia feira. a gente pode trazer né? isso, tipo, de receitas, algumas Ah, ideias, boa. sugestões, tipo, como fazer um bolinho saudável em casa e guardar isso na geladeira e isso me durar a semana inteira? Como fazer um cookie mais saudável? Como fazer sei lá, um purê de fruta para usar ele como base para adoçar um bolo? Porque eu não preciso necessariamente usar açúcar em bolo de criança. Se eu fizer, por exemplo, uma pasta de banana, essa pasta de banana Usa para adoça, adoçar. tá? Então tem várias estratégias, Isa, várias mesmo, assim. Excelente. Meu Deus, quantas coisas que a Priscila nos trouxe para pensarmos, né? Eu fiquei aqui pensando quanta coisa errada que a gente faz, quantas coisas que eu não tinha tanta clareza, assim. A gente, a partir de agora, ter um olhar um pouco diferente, né? Com relação à alimentação, algo tão importante, não só no dia a dia da escola, mas na nossa vida como um todo. Beleza? Fica a dica, né? Prestar atenção em tudo que a gente come, coloca para dentro do nosso organismo, né? Coisas muito importantes. E se você quiser saber mais a respeito de diferentes temas relacionados à educação como um todo, fica aqui um link para você acionar e ver diferentes projetos, temas, cursos e ações que o Instituto Casa Grande tem para te oferecer. Ok, gente? Tchau!